Bora, pessoal, agora vamos para a aula de Química, tá? Novamente, nós tentando sempre relembrar os conceitos que vocês já viram, tá? No mês de janeiro, fevereiro, só foi janeiro e fevereiro, né? Só porque no mês de março, né? Pegamos aí apenas os 15 dias primeiros de março. Então, o que eu vou cobrar, que eu vou explicar aqui para vocês, é todo o conteúdo que foi lá desse tempo, tá? Na parte de Química lá do 8º ano. Então, vocês sabem, né? Nas aulas normais, os conteúdos eles são bem rápidos, tá? Só que aqui nós vamos ter que explicar um pouquinho mais devagar, porque senão vai ficar algo um pouco desorganizado a ideia. Mas vamos lá. Caio, quando eu falo em Química, né? Quando eu vou estudar Química, eu tenho que pensar assim, quando foi que os caras começaram a pensar no surgimento da Química? Cara, se você for pensar a Química como na verdade, uma ciência global, né? Então, a Química aqui, seus primeiros estudos, né? Suas primeiras aplicações, elas vêm desde as primeiras civilizações do homem, né? As primeiras atividades que o homem fez, exemplo, a questão da fabricação do fogo, da produção do fogo, como eu falei. Caio, o homem começou a produzir o fogo, ele já começou a ideia de que as aplicações da química. Cara, mas por que o cara, só em fabricar o fogo, ele já começa a aplicar a química? Cara, porque é o seguinte, ó. Quando você começa a produzir o fogo, você tem que ter o quê? O oxigênio. Só que para aquele momento o cara não tinha ideia de elemento químico. Os caras começavam a fazer alguns princípios, né? Esse cara lá pegava uma madeira lá sobre outra superfície, atritava lá, e de uma hora para outra o cara começava a produzir a ideia que é produzir o fogo. Cara, então quer dizer que naquele tempo o cara já utilizava a química, já através de quê? Da fabricação de quê? Do fogo, bem resumido, tá? O homem antigo, tentando evoluir, começou a produzir o fogo através de quê? Do oxigênio, né? E mais alguns outros elementos químicos, só que para aquele momento, né? Apenas o oxigênio. Caio, mas ficou só por aí? Não, ficou só por aí não. O que acontece? Na Europa Central, o que acontece? Algumas pessoas elas começaram a fabricar perfumes, alguns produtos, né, cosméticos. O que aconteceria? Essas pessoas da Europa, no período do Renascimento, elas eram consideradas como sendo o quê? Bruxos. Tá aí um negócio ruim. Cara, então é o seguinte, a gente não quer envolver a questão política aqui, mas tem que envolver, né, a questão toda da sociedade. Os caras começavam a produzir, os caras começavam a usar algumas reações químicas, tá? Os caras começavam a usar a química, que para aquele momento a química não era chamada de química, era chamada de quê? De alquimia. Então, bem de boa. Primeiros estudos da química, realmente importante, né? Realmente tendo notação científica, teve que se basear em quê? Na alquimia. A alquimia era o surgimento, era o nascimento da química como campo da ciência. Só que essa alquimia, ela surgiu lá para o quê? Lá na Europa, né? Com pequenas pessoas fazendo o quê? Fazendo algumas reações químicas, produzindo alguns cosméticos, produzindo perfumes, né? E para aquele momento a Igreja Católica ela repudiou essa iniciativa. Então a Igreja Católica fez o quê? Essas pessoas que utilizarem a alquimia, vão ser considerados o quê? Como sendo o quê? Bruxos. Então esses bruxos aqui vão parar a Inquisição, vão morrer no fogo. Vixe, então foi um período muito ruim para a química, né? Mas claro, porque algumas pessoas, alguns cientistas ainda continuavam o quê? Aplicando o quê? A alquimia. Aí com o decorrer do tempo, foram se modernizando, se desenvolvendo a questão da química, tá? Vieram alguns químicos, como Mendeleev, tá? Vieram com a ideia do surgimento da tabela periódica. Claro, eu não vou chegar já em tabela periódica, porque então já vou estar avançando em alguns campos da química, tá? Mas, exemplo, alguns químicos, né, alguns cientistas começaram a pegar alguns elementos químicos e começaram a reorganizar ele. Só que essa ideia de reorganização veio principalmente com o criador da tabela periódica, que foi o Dmitri Mendeleev, né? Só que, Caio, vamos chegar onde a gente quer. Caio, então surgiu toda essa química, né, se desenvolveu, então a base da química estava o quê? Estava formada. Só que para princípio de estudo,
A química, ela se inicia quando você começa a estudar o quê? A matéria. Ah, cara, então quer dizer que a química começa quando você começa a estudar princípios, né? Você entende o conceito de quê? De matéria. Caio, mas vamos lá. Caio, mas o que é que vem a ser matéria? Bom, matéria é tudo aquilo que a gente vê, que a gente toca, né? Ah, Caio, mas o ar não é matéria? Bom, mas aí tem um justificativo. A definição fala que tudo aquilo que ocupar, tudo aquilo que tiver massa, ocupar um lugar no espaço, é o quê? É matéria. Vou até colocar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. Olha a chavinha. É tudo aquilo que é tudo aquilo que tem massa, olha aí, ó, e ocupa um lugar no espaço. Ah, tá, agora pera aí, agora ficou interessante. Vamos aqui, vamos esclarecer. Então o cara começa a estudar química, ele pega pequenas porções de qualquer material e ele define aquilo como sendo o quê? Matéria. Ah, Caio, esse apagado é matéria? É, porque ele tem massa e ela ocupa um lugar no espaço. Caio, esse pincel esse negócio é. Então tudo aquilo que a gente consegue medir a massa e volume, tá? Tudo aquilo que tiver massa e volume e ocupar um lugar no espaço, eu vou considerar como sendo o quê? Como sendo matéria. Beleza. Caio, mas veja bem. Então, já que você definiu a ideia de matéria, eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber em quais estados físicos essa matéria se encontra. Pessoal, vamos só esclarecer. Quando eu falo em estado físico da matéria, eu estou falando de como é que essa matéria, né, como esses seus átomos, eles estão o quê? Interligados. Eu falei uma palavra aqui, só que eu não vou te explicar para você. Exemplo. Quer dizer, quando eu falo em átomo, né, o cara já quer se remeter ao estudo do modelo dos átomos. Mas vamos aqui, pessoal. Toda matéria, ela é constituída de pequenas partículas, né, as menores partículas, chamadas de quê? De átomos, né? John Dalton falou que átomo, né, o primeiro cientista a falar sobre átomos, sobre modelos atômicos, falou que átomo é tudo aquilo que é uma matéria, uma porção de matéria indivisível. Ou seja, essa palavra átomo aqui, você pode quebrar ele em duas e falar que que não é aquilo que não pode ser o quê? Pode ser dividido. Então essas pequenas partículas invisíveis que não podem ser divididas é chamada de quê? De átomos, que esses átomos formam o quê? Formam a matéria. Então vejamos, ó, muito fácil. Estados físicos da matéria, ó. Estados físicos da matéria. Caio, então quando eu falo em estados físicos da matéria, eu estou falando o quê? Eu estou falando em como a matéria ela se agrega por si mesma. Ah, então vejamos, ó. Eu vejo esse pincel aqui, eu vejo que ele é duro, então ele está no estado o quê? Estado sólido. Primeiro estado físico da matéria, que é que eu tenho que ter em mente, é o quê? É o estado físico. Um estado sólido, desculpa, estado sólido. Ah, Caio, agora vamos esclarecer o seguinte, ó. Quer dizer que quando eu falo em estados físicos da matéria, eu estou falando em como a matéria ela se organiza, né? Como é que ela se constitui. Primeiro estado físico da matéria é o estado o quê? O estado sólido. Caio, o que é que eu tenho de importante? O que é que eu tenho que saber no estado sólido? Pessoal, se você for analisar esse pincel aqui, ele tem o quê? Ele tem formato próprio e volume o quê? Próprio. Ah, então quer dizer que quando eu tenho uma porção de matéria que ele está no estado o quê? Sólido, o que é que eu tenho bem definido? Eu sei que a sua forma é própria. E o quê? E o outro pontinho é o quê? Que o seu volume também é próprio. Olha aí. Massa. Ah, por que é próprio? Vejamos, ó, se você pegar esse cara e colocar em qualquer espaço, em qualquer região, vai deixar de ser o pincel, ele vai alterar o formato dele. Claro, se você colocar no fogo, vai ter que alterar porque ele já tem uma reação química, né? Tem um fenômeno físico. Mas olha aqui, por que é que eu estou falando? Por que é que eu falo em forma e volume, né? Sempre eu falo nesses princípios aí. Quando você pegar um objeto que ele se encontrar no estado o quê? Líquido, o seu formato ele é próprio?
será que se eu pegar, exemplo, se eu pegar esse material que está aqui dentro e colocar em outro recipiente, ele vai ter o formato dele mesmo, vai ter o formato do recipiente? Ah, Caio, vejamos, o que é que eu estou falando? Eu estou falando que a matéria, quando está no estado líquido, a minha forma vai ser o quê? Ela vai ser invariável, ela vai variar. Ou seja, ela não é própria. Por quê? Porque ela vai adquirir o quê? O formato do quê? Do recipiente. Se eu pegar esse álcool em gel e colocar em outro recipiente, o que vai acontecer? Ele vai adquirir a forma do quê? Do outro recipiente. Resumindo, quando eu pego um objeto no estado o quê? Líquido, o que é que eu vou falar? Que a sua forma, ela não é própria. Por que ela não é própria? Porque ela vai adquirir o formato do objeto. Interessante, do recipiente. Massa. Deixa eu ajeitar aqui essa letra aqui, menino. Cai, e quanto ao volume? Também, cara. Não. Quer dizer que o volume ele vai mudar se o Caio... Não, vai mudar não. Porque, exemplo, se eu pegar 1 litro de álcool gel, eu posso colocar em qualquer recipiente que ele não vai deixar de ter 1 litro. Ah, entendi. Então quer dizer que aqui apenas o que vai mudar é o quê? É o formato? É apenas isso. Entendi, tio Caio. Vamos lá. O volume, ele é o quê? Ele ainda é próprio. Se você pegar 1 litro de qualquer material, não vai deixar de ser 1 litro, tá? Volume próprio. Entendi, tio Caio. Então, beleza, ó. Os estados fiz a matéria, começa pelo estado sólido, depois líquido, agora vem porque o estado gasoso. Vamos para o terceiro estado físico da matéria. Se liga só. Se eu pegar qualquer objeto, né? Se eu pegar uma matéria no estado gasoso, o que é que eu posso concluir? Eu posso concluir, Caio, a forma agora é própria? Não, se você pegar uma bexiga, você pode colocar ar aqui dentro que vai ter o formato de quem? Desse recipiente. Mas se eu pegar o gás, eu posso colocar também na bexiga. Vixe, é mesmo, ó. Esse bicho é louco. Então quer dizer que agora, quer dizer que a minha forma, ó, macho, ó. A forma é o quê? É variada. Não vou colocar assim não. A forma não é própria. Beleza. Ah, Caio, mas agora eu aposto que o volume ele vai ser próprio. Não. O volume não é próprio. Tá? Aqui você também vai ter o quê? Uma alteração do volume quando você está aqui no estado gasoso, beleza? Então, pessoal, ó, essa aula de química introdutória, né? Essa aula 1 de química, vou botar até aqui, ó. Aula 1 foi só para a gente falar sobre como foi que a química surgiu, né? Primeiramente ela começou lá nos homens das cavernas, lá os homens da caverna lá, vou fabricar aqui alguma coisa, toma, produziu fogo. Começou a produzir fogo, o cara já começou a ter o quê? Uma aplicação de quê? Da química. Vieram muitos anos, e vieram o que? A ideia de alquimia, né? Alguns cientistas lá muito loucão, vou começar aqui a explodir tudo. Começaram a usar aqui alguns gases, né? Alguns ácidos para produção própria, né? E aí veio o que? A ideia de surgimento de quê? O surgimento da química. Eu nem coloquei, vou colocar aqui química. Então, a gente faz esse estudo introdutório, tá? Define o que é matéria e define o que? Os seus estados físicos, né? Estado sólido, líquido, estado que é gasoso. E na próxima nós vamos estudar o quê? As mudanças, né? Ah, eu tenho o estado sólido, passo para o estado líquido e para o estado que é gasoso. Então eu vou ter nomenclaturas formais, né? Para cada mudança aqui. Exemplo, eu estou no estado sólido, passo para o estado líquido. Vocês lembram? A ideia de difusão, né? Eu saio do estado líquido e vou para o estado que? Gasoso, vaporização. Isso a gente vai revisando ao longo da aula 2, tá bom? Então, acesse a plataforma digital, tá bom? E fique atento também às aulas pelo aplicativo Zoom, tá bom? Valeu!